uma jovem mãe ansiosa para começar uma vida em família. Um desaparecimento inesperado. Quando uma mancha vermelha é encontrada no banheiro dela pelo próprio irmão, as investigações mudam. Não é mais uma pessoa desaparecida, é muito, muito pior. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos, reais e criminais algumas vezes por semana. Muito obrigada pela sua presença aqui. Caso você se interesse por esse tipo de conteúdo, casos criminais, histórias com começo, meio e fim, seja muito bem-vindo. E eu te convido para você se inscrever aqui no canal, caso você queira, né? Caso não, tudo bem. Aqui respeitamos o livre-arbítrio. Então, vamos para a história de hoje, depois de um super recadinho. Para quem não sabe, dia 30 de maio foi meu aniversário. E eu simplesmente ganhei a manhã mais fria do ano em São Paulo. Pois é, gente, dia 30 de maio, logo cedinho, estava marcando 9 graus. E como eu amo o frio, é claro que eu amei isso, né? Tem uma peça que vai me acompanhar todo esse inverno, que é essa peça maravilhosa da Insider, que tem essa cor linda, azul que eu amo, e tem outras cores lindas também. A gente fica super elegante com ela. É uma peça que desamassa enquanto a gente usa. E, gente, tem um negócio super interessante nela também, que assim, eu me senti super confortável, é que ela não dá aquela sensação de sufocamento, sabe? Eu tenho um grande problema, principalmente quando a gente tá em transporte público, de ficar sufocada, sentir muito calor, e eu não tive com essa peça. E para aproveitar esse casaco e outras peças da Insider, eu vou deixar o cupom aqui para você, chamado Thaís Rory, que garante no site 15% de desconto. Aqui no comentário fixado e também na descrição eu vou deixar um link que quando você clicar nele o cupom já vai estar inserido. Então fica tranquilo que quando chegar no carrinho o desconto estará lá. Vai lá conferir que essa peça maravilhosa está no site da Insider. Kelsey Barrett nasceu no dia 15 de setembro de 1989, filha de Cheryl e Daryl. Ela tinha um irmão chamado Clint. Ela cresceu em uma fazenda na região de Moses Lake, Washington, Estados Unidos. Ela era aquela garota raiz, sabe? Tipo, gostava de montar cavalo, gostava de cuidar da plantação, gostava de ajudar os pais no rancho. Era tudo que ela amava, a vida ao ar livre, a natureza. E tinha uma coisa também que ela era apaixonada, era aviões. Então, ela via aqueles aviões pulverizando as plantações, ela achava o máximo. E tanto que ela foi atrás disso. Aos 16 anos de idade, ela já era uma piloto com certificação. Pois é, minha gente, e aos 20 anos de idade, ela já era uma piloto profissional. Ela era tida pelos amigos e pela família como uma garota maravilhosa, doce. Na escola, ela fez muitas amigas também, e essas amizades a acompanharam na idade adulta. Ela estava sempre sorrindo, ela era gentil, ela era animada, as pessoas gostavam de ficar perto dela. Então, conforme ela cresceu e conforme ela já tinha a profissão dela de piloto, parecia que estava tudo bem na vida. Só que ela sabia que queria alguém que gostasse das mesmas coisas que ela. E em algum momento da vida, ela só queria ficar quieta no próprio rancho. Então, era importante que esse companheiro que ela tivesse gostasse das mesmas coisas. O que falavam é que Kelsey era muito doce, só que ela era tímida também. No entanto, quando ela já conhecia a pessoa, daí ela ficava toda sorridente, toda simpática, a timidez ia embora. Aí a gente sabe que para as pessoas tímidas é mais difícil conhecer alguém, né? Chegar lá chegando. Então ela decidiu entrar em alguns sites da internet e conheceu alguém tão interessado na vida agrícola como ela. Um homem chamado Patrick. Só que assim, ela morava em Washington, esse rapaz morava no Colorado. Patrick era um cowboy livre e apaixonado pela natureza e pelo rancho que ele tinha. Era o rancho da família, que agora morava ele e a mãe, os irmãos já tinham saído de casa e ele ficou responsável por cuidar de tudo isso.
Além de cuidar do rancho, ele tinha uma profissão que ele aparava cascos e trocava ferraduras de cavalos e burros. Era uma distância bem substancial, 1.900 quilômetros de distância. Porém, a conversa pela internet, que durou meses, eles já se consideravam namorados. Ele foi até Washington conhecer ela, conhecer a família, e quando ele saiu de lá e voltou para o Colorado, eles já se consideravam noivos. E aí o que as amigas falavam é que ela muito mais ia até o Colorado do que ele ia até onde ela morava. Então, era sempre ela que saía da cidade dela, do estado dela, para ir atrás dele. Ficaram alguns meses dessa forma. Até que ela decidiu realmente se mudar para o Colorado. Só que ela não foi para a casa dele, para o rancho dele. Ela alugou uma casa numa cidade próxima que ficava a 20 minutos de distância de onde ele morava. Porém, era interessante também porque ficava mais perto do trabalho dela. Ela era agora instrutora de pilotos na Dodge Aviation, que é uma empresa muito conhecida, uma escola de aviação que treina pilotos que servem na Força Aérea Americana. Ela era uma profissional super respeitada e todo mundo gostava dela lá. Aí o relacionamento dos dois, claro, estava muito bem, obrigada. Em 2017, no comecinho do ano, ela descobriu que estava grávida. Ela era uma mulher radiante. A gente sabe como as grávidas ficam radiantes. Naquele mesmo ano, ela teve a bebezinha, uma menininha. O nome não foi divulgado, porém, o que falavam é que ela passou a dedicar a vida dela para aquela bebê. Então, ela que sempre foi muito trabalhadora, sempre foi muito correta, ela continuou sendo, só que agora ela tinha um motivo a mais. E ela esperava um dia ainda se casar com o Patrick, né? Eles ainda tinham essa relação aí de noivos. Ela mantinha contato com a mãe e com a família por telefone, principalmente, né? Por causa realmente da distância, só que a mãe sempre ia até o local que ela morava, ficava alguns dias na casa dela, também para cuidar e para curtir a netinha. O relacionamento de Kelsey e de Patrick aparentemente se tornou difícil. Alguns amigos dela relataram que perceberam um certo abuso de Patrick contra Kelsey. Então já é um grande sinal de alerta. Em 2018, a bebezinha já tinha feito 1 ano de idade, Kelsey estava com 29 anos, e a gente chega no dia 22 de novembro de 2018, o Dia de Ação de Graças. Nos Estados Unidos, essa data é muito comemorada, principalmente em família, então é um momento que muitas empresas fecham realmente, é um feriado prolongado de 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, onde as famílias que moram em outros estados, em outras cidades, elas viajam para passar esse dia em família mesmo, para agradecer todo aquele ano. Essa data ela esperava passar com a filhinha e com Patrick, tanto que naquela manhã ela e a mãe conversaram 2 vezes ao telefone, cada ligação durou 6 minutos e ela contou a rotina como estava. Ela estava feliz porque ela tinha feito pãozinho de canela para a filhinha comer, o que ela não queria comer muito, né? Ela preferia comer cereal. Só que ela estava orgulhosa porque ela estava fazendo comida natural para a filha. Comida de verdade, né? Antes de desligar o telefone, ela disse para a mãe que ainda precisava ir ao mercado para comprar as últimas coisas assim que faltavam para o jantar do Dia de Ação de Graças. Principalmente porque Patrick, o noivo, gostava de uma certa comida feita com abóbora e ela precisava comprar os ingredientes que faltavam. Nada de estranho aí. Cherry, a mãe, não percebeu nada de estranho. O que a mãe disse é que a filha era muito ocupada, ela basicamente cuidava sozinha da filha, o trabalho era puxado, cuidar de uma criança é puxado também, então elas não tinham muito tempo para conversar, realmente as conversas elas tinham apenas alguns minutos, porém, apesar de ser coisa rápida, a mãe sempre estava presente para saber tudo o que acontecia com a filha. No entanto, se Kelsey demorava para ligar para a mãe ou para dar notícias, ela não se preocupava porque ela entendia a rotina de Kelsey. Então, o Dia de Ação de Graças foi no dia 22 de novembro. No dia 24 de novembro, a mãe dela estava mexendo no celular e sabe quando, sem querer, a gente liga para uma pessoa rapidinho, só que a gente já percebeu e já desliga? Pois é, Kelsey mandou uma mensagem para a mãe, dizendo: agora eu não posso te atender,
porém eu te ligo mais tarde. A mãe esperou e Kelsey não ligou. Só que, como eu já disse para vocês, ela não se preocupou. No dia 25, ela mandou uma mensagem para o chefe dela, dizendo que a avó estava doente, que ela precisava se ausentar, que a próxima semana ela ficaria ausente do trabalho. O que tudo bem. O chefe concordou, porém ele achou estranho, porque não era do feitio dela, assim, de última hora, avisar dessa forma, e ele percebeu que aquela mensagem continha erros de gramática. Nos primeiros dias a mãe não ficou preocupada, só que aí depois ela ficou, né? Porque ela não tinha notícias nem da filha, nem da neta. Óbvio, não ia ter da neta, né? Muito pequenininha. Então, o que ela fez? Ela foi atrás da família. Ela ligou pro Clint, pro filho dela, irmão da Kelsey, para saber, você falou com ela? Você tem notícias? Porque eu não consegui falar com ela. Telefonei, mandei mensagens, ela não responde mais. E ele falou que não, que também não tinha mais conversado com a irmã. Aí, o que Cherry faz? Telefona para Patrick, o noivo, e fala, olha, eu não tenho mais contato com ela. E aí ele diz, então, a última vez que eu a vi foi no dia 22, realmente, a gente se encontrou. Eu não passei o dia de ação de graças com ela, eu fiquei na porta da casa dela, a gente conversou ali, em volta da casa dela, exatamente porque ela resolveu terminar todo o relacionamento comigo. Ela terminou o nosso noivado. O que eu fiz foi levar as coisas dela, que ela tinha pedido, levei todas as coisas dela, devolvi tudo que estava lá na minha casa, roupas, enfim, e nós terminamos. Ela disse que ia ficar um tempo fora e deixou a Nenê comigo. Então a Nenê está comigo na minha casa, só que eu não tenho notícias dela. Realmente, eu troquei mensagens com ela, a última vez que ela me respondeu foi no dia 25 de novembro. Aí a mãe pediu pra ele, já que você mora aí, né, 20 minutos da casa dela, tem como você ir lá, dar uma passada e tal? E aí ele respondeu, então, eu tenho que cuidar das vacas, sabe? Eu tenho meu trabalho aqui no rancho. Se der, eu passo lá. E sim, gente, não. Na verdade não é sim, na verdade é não. Ele nunca passou lá. Aí a mãe, óbvio, isso já é cerca de 3 ou 4 de dezembro, ela telefona para a polícia da cidade que a filha mora, explica toda a situação. E já naquele primeiro momento, a polícia percebe que é uma pessoa correta, que é uma pessoa adulta, com responsabilidades, com bom emprego, que não sumiria assim do nada. Então, eles foram sim até a casa de Kelsey, né? Eles falam isso que é visita, né? Uma verificação de bem-estar. Não tinha nenhum sinal de Kelsey. Só que olha só que estranho. Os 2 carros dela estavam na garagem. E como que alguém sai sem os carros, né? Complicado isso. Aí eles já notificaram que se tratava-se de uma pessoa desaparecida e imediatamente eles começaram a procurá-la. Claro que eles entraram em contato então com Patrick, e Patrick contou mais ou menos a mesma história que contou para a mãe dela. Só que ele contou com mais detalhes para a polícia. Ele disse realmente que ela telefonou pedindo todas as coisas dela, ele levou, e quando ele chegou na casa dela, ela acabou com todo o relacionamento, ela disse que não queria mais vê-lo e queria ficar um tempo fora. E por isso ela deixou a bebê com ele. Os policiais depois foram até a casa dele e verificaram que a neném estava lá e estava bem, estava tranquilo, tudo bem com ela. O que ele disse é que devolveu, tipo, roupas, escova de dente, tudo que estava, né, na casa dele, e também devolveu uma arma. Ele disse que quando ela teve a neném, não sabe se foi uma depressão pós-parto, alguma coisa, ela teve sim alguns problemas de humor, de comportamento, e com medo dela ter uma arma, ele pegou e guardou. Só que agora, como eles terminaram o relacionamento, né, ele achou certo devolver aquela arma. E aí ele disse que pode ser, tá, que ele estava com medo sim, pode ser que ela tivesse tido uma recaída. Alguns meses atrás, ela tinha ido para a Califórnia e realmente em agosto de 2018, ela ficou 2 semanas em um retiro espiritual para se encontrar, sabe? Porque ela estava pesada. Ela falou que a rotina dela estava pesada, que ela não estava mais se encontrando. Então, para de repente não entrar em algum tratamento com medicamento, alguma coisa, ela resolveu ir para esse retiro espiritual. Deixou essas 2 semanas a nenezinha com o pai, com o Patrick, e ela voltou super bem, super revigorada, vamos começar do zero, vida que segue. Pelo menos as pessoas viam que ela voltou dessa forma. O Patrick disse para a polícia que, olha, eu acho que ela não está bem. Terminar assim comigo de uma hora para outra e resolver ir embora
pode ser que ela tenha atentado contra a própria vida. Foi isso que ele deu a entender. Então, é claro que a polícia estava preocupada, né? Kelsey tinha uma família atrás dela, tinha uma filhinha aí de 1 ano, eles foram investigar. Conseguiram, então, rastrear o celular dela. Gente, olha que coisa estranha. Eles viram, sim, que ela estava trocando mensagens com algumas pessoas até o dia 25 de novembro. Ela sumiu dia 22, até dia 25, ela trocou mensagens, inclusive com o Patrick, onde ela pergunta para ele no dia 25, você ainda me ama? E ele responde, claro, você acha que se eu não te amasse, eu ia estar correndo atrás de você do jeito que eu faço? Mais ou menos assim a mensagem. E o mais estranho é que assim, ela que morava no Colorado, não se sabia para onde ela tinha ido. O último rastreio do celular dela foi em uma cidade em Idaho. Na verdade, foi no Parque Estadual Malad, que fica em Idaho. E assim, ninguém sabia por que ela estaria lá, ela não conhecia ninguém em Idaho. Isso foi no dia 3 de dezembro. E aí sumiu, ninguém sabe realmente o que aconteceu com esse celular. Isso foi no primeiro dia de investigação. No segundo dia de investigação, a polícia local já foi atrás do FBI. Tipo, o FBI, me ajuda, né? Ela está em outro estado, vem ajudar a gente. Então o FBI foi. Entraram em contato com a polícia de Idaho, que não pôde ajudar em nada, não tinha sinal nenhum de Kelsey no local, sabe? Aí agora eles foram novamente para a casa dela, dessa vez até com cães farejadores. Não encontraram nada de diferente, porém o cão farejou alguma coisa estranha no para-choque do carro dela. É isso que a gente sabe. E eles foram rastrear se a encontravam em algum local. Como ela disse para a mãe que ia no supermercado, eles viram gravações do dia que ela disse que iria, no dia 22 de novembro, e realmente ela esteve lá. Ela é vista entrando com a bebê, fazendo suas compras e depois saindo. E no dia 22 também, uma vizinha dela que tem câmera de vigilância na porta da casa, conseguiu verificar quando Patrick chegou até a casa dela. Então sim, gente, sim, realmente ele esteve lá da forma que ele disse que esteve. O FBI estava focando agora no Patrick. Encontraram ele almoçando em um restaurante com o irmão dele, perguntaram sobre o celular dele e ele ofereceu o celular super tranquilo. Ele disse, pode levar meu celular para investigar, sem problema nenhum. Claro que eles iriam conseguir um mandado depois, né? Já que ele entregou por livre e espontânea vontade, maravilha. Logo quando a mãe informou o desaparecimento da filha, 2 dias depois, ela e Clint foram para o Colorado. Clint, o irmão de Kelsey. E aí ficaram na casa de Kelsey. Claro que ela tinha as chaves de lá. E assim, lembrem que a polícia já tinha ido e não achou nada estranho. A mãe dela disse que notou algumas coisas estranhas, diferentes, que só quem estava no dia a dia ia perceber. Por exemplo, ela disse que a lixeira de Kelsey estava em um local diferente da casa, que era um local que a filha não costumava deixar. E notou também que faltavam algumas toalhas no banheiro, alguns conjuntos, sabe, que você coloca assim no chão. Ela notou a ausência deles. Então é claro que só quem realmente conhecesse a Kelsey saberia disso. Então eles dormiram lá. No dia seguinte, Clint estava lá usando o banheiro quando ele notou que tinha uma mancha de sangue na pia do banheiro, embaixo, sabe? Embaixo. Imediatamente eles ligaram para a polícia. Agora a polícia chegou com um monte de peritos, realmente era sangue, e eles resolveram jogar aquela substância luminol em todo o banheiro. E tudo iluminou, gente, tudo. Banheira, vaso, paredes, algumas toalhas que estavam ali também, o gancho de toalha, a porta. Gente, tudo estava iluminado. Ou seja, todo aquele banheiro esteve repleto de sangue. Foi um negócio assim tão absurdo que a partir daquele momento a polícia não estava mais investigando um desaparecimento. Eles estavam investigando um crime, um homicídio. Aquela amostra de sangue foi levada para o laboratório e deu positivo para sendo de Kelsey. E na casa dela encontraram 2 DNAs diferentes. Um pertencia a um homem e o outro a uma mulher. Quando olharam mais fixamente, a polícia percebeu um certo padrão, uma coisa assim que não tinham percebido antes, olha só. Eles perceberam que várias coisas, tipo TV, parede, mesinha,
estavam arranhados. Era como se alguém tivesse esfregado para limpar tudo aquilo, para limpar uma cena que poderia estar repleta de sangue. Aí, minha gente, lembrem que a polícia agora estava com o celular de Patrick. E assim, eles não encontraram nada muito estranho. Porém, perceberam que ele telefonava e ele recebia muitas ligações de um número que era de Idaho, exatamente perto da região que o celular de Kelsey deu sinal a última vez. E aí, quando eles foram pesquisar, esse telefone era de uma mulher chamada Crystal Lee Kenny. Estranho, né? Muito estranho. Dia 10 de dezembro, a polícia com o FBI fez uma coletiva de imprensa falando sobre o desaparecimento de Kelsey. A comunidade inteira estava procurando ela. Foi notícia nacional, foi um dos casos mais famosos daquele ano no país. Todo mundo estava querendo saber onde ela estava, o que tinha acontecido com Kelsey. Apesar da polícia já suspeitar de um crime, para a população eles só quiseram falar realmente que era uma pessoa desaparecida. Elsie, só queríamos você em casa. Ligue pra gente, não vamos parar de procurar. E aí algumas pistas foram chegando, né? Muitas e muitas pistas. Um homem disse que encontrou manchas de sangue em uma região de pântano, só que quando foram investigar aquele local, o sangue era de animal e era um local de caça, sabe? Então não tinha nenhuma relação com o desaparecimento de Kelsey. Bom, a polícia agora suspeitando do Patrick, que tinha contato com uma mulher de Idaho, eles conseguiram o mandado de busca para olharem o rancho dele. E assim, investigaram o rancho, não encontraram nada substancial, porém encontraram uma coisa muito estranha. Patrick tinha feito uma lista. Essa lista dizia: caso eu esteja impossibilitado, pessoas que podem fornecer cuidados médicos para minha filha. Ou seja, se ele estiver ausente por algum motivo e a filha estiver precisando de ajuda médica, as pessoas daquela lista podem ajudar. E aí estava lá o nome da mãe, de pessoas da família dele e tal. Só que na lista não estava o nome de Kelsey. Vocês não acham que o nome da mãe da menina tinha que ser o primeiro da lista? Pois é, não, ele não fez isso. O que a polícia então desconfiou que se ele não colocou o nome de Kelsey lá, é porque ele sabia que ela estava sem vida. Tá, agora o FBI estava interessado na tal da Crystal. Quem era aquela Crystal? Dia 14 de dezembro, telefonaram para ela, explicaram quem era e perguntaram a relação dela com o Patrick. Essa Crystal disse que conhecia Patrick de acordos comerciais. Eles tinham alguns cavalos em parceria, sabe? E aí, depois de muito insistir, ela confessou que tinha ido até o Colorado perto do Dia de Ação de Graças. Ela disse que foi entre a noite do dia 24 e a manhã do dia 25 de novembro. Gente, só para eu falar aqui para vocês, ela foi de carro. São 12 horas de distância. Ela dirigiu 12 horas para ir e depois 12 horas para voltar. Ela disse que chegou até Colorado e eles foram ver alguns cavalos para comprarem juntos, só que ele não tinha dinheiro para honrar a parte dele. Aí ela ficou brava, deixou ele lá e voltou muito brava para o estado dela. Colou essa história? Não, não colou. Perguntaram se ela conhecia ou se ela sabia de Kelsey e ela disse que conhecia a história dela pelo que ela tinha visto na TV, porque ela estava no noticiário. E aí deu a entender que ela não ia mais responder nada e ela não respondeu. Aí o FBI foi investigar então quem era Crystal. E aí descobriram que ela era uma mulher, óbvio, né? E aí descobriram que ela era uma enfermeira, uma profissional enfermeira, recém-divorciada, mãe de 2 filhos. Ela era uma pessoa muito querida na cidade, no meio country. Ela até ganhou o concurso de Miss Country pela simpatia dela e ela tinha muitos amigos. Entraram em contato com Chad, o ex-marido dela. E aí, minha gente, ele contou vários babados para o FBI. Ele disse o seguinte: olha, se ela disse que não conhece esse Patrick, é mentira dela, porque ela conhece esse cara muito e muito bem. Eles se conhecem há anos. Ele disse que, basicamente, depois que ela terminou o ensino médio, ou seja, 17, 18 anos, ela conheceu o Patrick, eles foram namorados e ele foi realmente o grande amor ou o primeiro amor da vida dela. E assim, eles namoraram, terminaram.
Só que conforme os anos foram passando, eles terminavam, continuavam, até que ela conheceu o Chad e eles se casaram e tiveram 2 filhos. E mesmo assim, durante o casamento, em 2016, que foi o mesmo ano que Patrick conheceu Kelsey na internet, lembra disso? Nesse mesmo ano, Crystal reencontrou Patrick e aí começaram um caso extraconjugal. Ele passou a ser amante dela, ela passou a ser amante dele. Chad acredita que isso foi de 2016 até 2017, aí quando ele descobriu, cansou disso, houve o divórcio. Inclusive, Crystal ficou grávida de Patrick, só que ela resolveu não continuar a gravidez, né? Pois é, ela tirou o bebê. Que possivelmente foi na mesma época que Kelsey engravidou e Kelsey teve a bebê dela. Para complementar essa bizarrice, Chad conta para o agente do FBI que no dia 4 de dezembro, Crystal chegou nele e falou: olha, tô precisando de um celular. Perdi o meu sumiu. Você pode me levar numa loja para eu comprar um novo celular? E dia 4 de dezembro, minha gente, foi o dia que a polícia pegou o celular do Patrick. Então, talvez o dela estivesse cheio de coisas que iriam comprometê-la e ela resolveu dar um fim no celular, né? Porque é muita coincidência. O FBI sabia que Crystal era a resposta para muita coisa. Então eles saíram do Colorado e foram para Idaho atrás dela. Eles tinham mandado para conseguirem a amostra de DNA. E aí nessa hora ela já falou: eu tenho advogado. A partir do momento que a pessoa diz que tem advogado, não pode falar com a polícia, né? Só o advogado pode. Então, conseguiram tirar a amostra do DNA dela, né? E aí foram embora. Só que o FBI continuou insistindo nas investigações, cercando Crystal, conversando com os amigos dela. E aí, quando 2 amigas conversam com os agentes do FBI. O FBI tinha descoberto que quando ela viajou do estado dela para o Colorado entre 24 e 25 de novembro, ela não foi com o carro dela. Ela disse para o FBI na época que ela tinha emprestado a caminhonete dela para uma amiga porque ia se mudar e o carro dela era maior. Então, por isso, ela pegou o carro emprestado de uma outra amiga. Só que a gente para pensar, se ela pegou o carro da amiga para cometer um crime em outro estado, que amiga que é essa, né, gente? Ela quis prejudicar a amiga. Conversaram com essa amiga, que foi a amiga que emprestou o carro. Ela disse que quando emprestou, ela tinha uma arma, porque ela já costuma andar com arma e ela já tinha uma arma no carro e emprestou com essa arma. Quando o carro voltou para ela percebeu que estava faltando uma munição. Pois é. E aí, Crystal nunca falou sobre essa ausência. E agora, uma outra amiga chamada Michelle, que eu acredito que seja a melhor amiga dela, nossa, aí ela teve história para contar sim. A partir desse momento a gente já sabia, óbvio que ela estava tendo um relacionamento com Patrick, então não é um cara estranho para ela. Michelle disse que ao mesmo tempo que ela era apaixonada por Patrick, ela também tinha medo dele. Ela, claro, quis defender a amiga e disse que a amiga era manipulada por ele, que a amiga tinha medo que ele prejudicasse os filhos dela. E apesar do desaparecimento de Kelsey ter acontecido no dia 22 de novembro, no dia 22 de outubro, um mês antes, Michelle já soube de uma coisa que ela poderia ter evitado. Olha só. Ela disse que a amiga ligou para ela chorando, desesperada, porque Patrick disse para ela o seguinte: olha, eu quero que você tire a vida da mãe da minha filha. E quando fala mãe da minha filha, a gente sabe que é a Kelsey, né? Aí ela ficou desesperada e tal, porque, né, olha só o que ele quer que eu faça, eu tenho que fazer isso, só que eu não quero. E, gente, se você não quer, você não faz, né? Óbvio. Só que, aparentemente, ela tinha medo do Patrick. O que ele alegava é que Kelsey era abusiva, que ela maltratava a filha. Então, por isso, ele queria tirar ela do caminho para poder cuidar sozinho da filha. Isso foi no dia 22 de outubro. Ele já estava planejando tirar a vida de Kelsey desde setembro. E Michelle, contando isso para o FBI, Michelle disse: eu falei para ela ir para a polícia. Eu falei para ela, né, tipo, o cara quer que você faça isso com Kelsey, vá para a polícia. E eu imaginei que ela ia ter um bom raciocínio e fazer isso. Eu nunca pensei em eu ir lá direto para a polícia e falar, isso aconteceu. Nunca imaginei, porque eu imaginei que Crystal faria a coisa certa.
amiga, claro que ela não faria a coisa certa, né? Ao nível de pessoa que é sua amiga. E é algo que Michelle diz que tem que conviver com isso todo dia porque ela se arrepende demais. Porque a gente sabe, né? A gente sabe que Kelsey não vai aparecer com vida nessa história. Chad, o ex-marido, em contato com a polícia mais uma vez, disse que a ex-esposa estava paranoica. Que a partir do momento que o FBI entrou em contato com ela ficou paranoica, ela disse que ia ser presa, ela mudou totalmente o comportamento dela. E aí, talvez sabendo que o cerco estava fechando, dia 20 de dezembro, ela telefona para o FBI e ela diz, olha, eu tenho um advogado aqui e eu vou colaborar com vocês. E é quando ela começa a falar com o FBI. Ela já chega lá e já fala, ó, não precisa mais procurar Kelsey, realmente ela não tem mais vida. Eu sei disso porque eu limpei a cena do crime e eu vi os restos mortais dela serem queimados. Então ela conta que desde setembro, Patrick estava planejando tirar a vida dela, dizendo realmente que ela era uma péssima pessoa, que ela maltratava a filha, que ela abusava da filha. O que a gente sabe que é mentira, tá? Em setembro, ele já tinha conversado com Crystal. Crystal saiu da cidade dela, do estado dela, foi até o Colorado. Olha só. Ela foi tentar tirar a vida de Kelsey. Eles fizeram uma jogada muito idiota, né? Segundo ele, como ela era enfermeira, ela tinha acesso a algumas substâncias no hospital. Ela iria colocar essas substâncias em uma bebida. Kelsey gostava muito de uma bebida específica do Starbucks e oferecer para Kelsey. Ela iria beber e morrer. Aí o que ela fez? Ela fez isso mesmo, comprou a bebida, colocou as substâncias, bateu lá na porta da casa da Kelsey. Kelsey atendeu e tipo, quem que é você? Então, aqui eu acabei de me mudar na região e aí eu sou vizinha aqui, meu cachorro fugiu e me falaram que uma vizinha, uma pessoa super gentil, pegou meu cachorro e colocou dentro do quintal. Eu acho que é você, né? Eu vim agradecer. Ó, tipo, sua bebida preferida, né? Como que ela adivinhou? Aí Kelsey falou assim, não tem nada a ver não sou eu não. Legal que alguém fez isso, só que não fui eu. Não, mas ó, eu trouxe pra você, né, de agradecimento. Tá bom. Aí ela recebeu, tal, talvez por educação ou pra se livrar daquela louca, ela recebeu. E a gente não sabe se ela bebeu ou não, acredito que não. Gente, sabemos o que está acontecendo recentemente, atualmente, com uma grande frequência aqui no país. Então, não comam, não bebam nada que receberem de pessoas desconhecidas. Por favor, não façam isso, tá? Recado dado. Então é claro que a gente imagina que ela não bebeu. Só que mesmo que ela tivesse bebido, diz Crystal que não colocou as substâncias. Não colocou. Porém, ela viajou 12 horas, bateu na porta da Kelsey porque ela queria ver quem era essa Kelsey. Pessoalmente, ela queria olhar para ela e só olhando para ela saber se realmente ela tinha uma cara de abusadora de crianças. Isso foi em setembro. Em outubro, o cara convenceu ela mais uma vez a tentar tirar a vida de Kelsey. Ele falou que ia deixar fora do rancho dele um cano de metal, ela iria até lá, pegaria e iria atrás de Kelsey. O cara não teve nem a consideração de atender ela na porta e falar, olha, pega aqui. Não, tipo, não tenho nada a ver com isso. Vem aqui no meu quintal, pega e vai lá. E a bobona fez isso. Só que ela disse que quando saiu do carro que ia bater na porta da casa dela, de Kelsey, um cachorro latiu, aí ela acordou do transe e desistiu. Só que aí na semana seguinte, o cara virou pra ela e disse, olha, não deu certo com isso, leva um taco de beisebol. E, mais uma vez, ela foi até a casa de Kelsey, só que ela desistiu também. Como ela já tinha desistido 3 vezes, Patrick resolveu fazer o trabalho com um taco de beisebol. Então, ele levou um taco de beisebol para a casa dela no dia 22, no dia de ação de graças. Ele entrou na casa dela. Eles iriam comemorar em família. A filhinha estava lá no quarto dela quando ele resolveu virar para Kelsey e falar, olha, vamos fazer um jogo? Eu trouxe algumas velas. Vou vendar você, enquanto você estiver com os olhos vendados, você vai cheirar essas velas e tentar adivinhar quais são seus cheiros. E aí ele disse que ela se vendou. E quando ela estava vulnerável, sem ver o que ia acontecer, ele começou a bater nela. O que ela fazia? Ela pedia, por favor, pare, por favor.
Naqueles últimos momentos de vida dela, ela disse, por favor, pare, vamos conversar. Simplesmente, ele ligou para Crystal e falou, isso no dia 22, e falou, olha, preciso que você limpe uma sujeira, preciso que você venha até o Colorado e limpe uma sujeira que eu fiz. E ela já entendeu o que era, e ela disse, não, dia de ação de graças não posso, estou com meus filhos. Eu posso, sei lá, dia 24 pro dia 25, então beleza, dia 24 pro dia 25. Depois que ele fez isso com Kelsey, ele a colocou dentro de uma sacola preta grande e colocou na caminhonete dele. Em uma das gravações que a polícia descobriu, em um posto de gasolina, realmente existe essa sacola na caminhonete. Ele vai até a casa de um parente, toda a família estará lá, e realmente ele vai comemorar o dia de ação de graças com a família dele, enquanto o Kelsey está no carro dele. Aí, como ele alugava um terreno, ele deixou essa sacola no terreno que ele alugava por 2 dias. Foi o tempo de Crystal ir até lá. Ela passou no rancho para pegar a chave. Quando ela entrou lá, gente, ela disse que a sala e o banheiro tinha sangue por todo lado. E ela mostrava para os policiais, né, onde que estavam. E aí, no dia que ela estava lá, ele ligou para ela e disse, olha, procura aí no chão também um dente, faltou um dente dela. E aí, limpando, ela encontrou esse dente e levou para ele. E assim, antes de ir para lá, ela já tinha levado luva, já tinha levado o avental de enfermeira do hospital. Ela sabia que ia fazer uma boa limpeza e foi isso que ela fez. Então, ela pegou tudo, todas aquelas coisas que não dava para jogar fora, colocou dentro de uma sacola e deixou dentro do carro dela. Lembrando que era o carro da amiga, junto com o celular de Kelsey. Então, o celular de Kelsey estava dentro da sacola com ela. Aí, quando ela chegou no rancho, Patrick estava com uma fogueira e ele jogou a sacola preta dentro da fogueira com os restos mortais dela. Tudo queimou. Kelsey não existia mais. Ela informou, inclusive, para a polícia que em um determinado momento a mãe dele saiu da casa, foi em direção para o canil, olhou para eles, para aquela fogueira. Não se sabe se ela entendeu o que acontecia ali ou não. E depois ela voltou para dentro de casa. Não perguntou nada. E outra coisa também, enquanto conversava com a FBI, ela disse que limpou toda a cena, porém ela deixou algumas marcas de sangue que ela esqueceu de propósito para a polícia poder encontrar. Olha só que absurdo, né? Ai, como ela era boazinha, né, gente? É muito boazinha. Ela disse que fez tudo isso porque ela tinha medo de Patrick, que ameaçava a vida dela, a vida dos filhos, a vida do ex-marido. Então, no dia 21 de dezembro de 2018, Crystal foi com a FBI até a casa de Kelsey para mostrar tudo o que fez, tudo o que aconteceu. Naquele mesmo dia, ela foi até o rancho, mostrou onde tudo aconteceu. Aparentemente, estava tudo limpo ali. E, naquele mesmo dia, Patrick foi preso. Ele foi preso sem direito à fiança. E, a partir daquele momento, a filhinha dele, com Kelsey, ficou sendo responsabilidade do Estado. Porém, o Estado forneceu a guarda temporária para os pais de Kelsey. O que a gente descobre depois, tá? É que eles conseguem a guarda definitiva e depois tentam adotar a menininha. Era só o que faltava, né? Que ela ficasse com a família do Patrick. Credo. O promotor falou que, infelizmente, para ter justiça, às vezes ele precisa fazer o pacto com o diabo. E o diabo, nesse caso, é Crystal. Então, eles fizeram um acordo com ela, onde ela receberia uma pena bem pequena e ela seria a principal testemunha no julgamento contra Patrick. Porque assim, não tinha corpo, não tinha DNA dele. Apesar de falarem que encontraram um DNA masculino e um feminino na casa de Kelsey, não chegaram à conclusão dos seus donos. Dessa vez, os peritos foram até o rancho e apesar de estar tudo limpo, eles conseguiram rastrear um bom local, colocar substâncias e tal, e encontraram um lugar preto, que seria realmente o lugar onde ele tinha feito a fogueira e queimado os restos mortais de Kelsey. Somente o que eles encontraram ali foi um dente de Kelsey. Só que, infelizmente, ele estava tão danificado que não deu para retirarem DNA para confirmarem realmente se era dela ou não, apesar de acreditarem que era assim. Naquele rancho onde ele alugava, que ele deixou o corpo dela 2 dias, também encontraram lá uma região do chão que ficou mais escura,
que acreditavam que é onde o corpo dela esteve, né, aqueles 2 dias em decomposição. Em um dos documentários, um amigo do Patrick disse que acha muito difícil tudo isso sair da cabeça dele. Ele acredita que quem planejou tudo foi Crystal. Por quê? Que homem que vai ter a ideia de comprar velas cheirosas para que Kelsey cheirasse e ficasse desprevenida? Isso daí é papo de mulher, sabe? Então ele acha que quem sempre quis planejar tudo foi Crystal e que conseguiu depois colocar a culpa no Patrick. Para mim, os dois são culpados igualmente. Infelizmente, um acordo foi feito com Crystal, a gente já vai falar disso daqui a pouco. Então aconteceu o julgamento. Ainda bem que não demorou tanto para acontecer. O julgamento aconteceu em 2019, um ano depois do crime, e Crystal foi a principal testemunha. Mostraram as gravações de quando ela foi com o FBI na casa de Kelsey, no rancho, mostrando tudo o que tinha acontecido, o que ela fez. Ela disse que os pertences de Kelsey, junto com o celular, ela levou até a Idaho e ela jogou naquele canyon. Então, por isso que a última vez que teve sinal do celular dela foi naquela região, porque ela fez isso. E mesmo assim, gente, que se o júri não quisesse se basear no depoimento de Crystal, porque realmente ela não era uma pessoa confiável, não tinha problema. A polícia tinha muitas e muitas provas. Uma delas era o próprio celular dele. No dia 22, quando ele disse que não se encontrou com ela, que na verdade foi só até a porta da casa dela e foi embora para deixar as coisas, mentira, porque a partir dali, durante horas, o celular dele e o celular de Kelsey estavam juntos, andando ao mesmo tempo. Câmeras de segurança também viram quando ele estava na cidade, perseguindo Kelsey, esperando ela chegar até em casa. Então, viram quando ele fez o caminho indo em direção para a casa dela. Aparentemente ele chegou lá, ela não estava, porque foi bem na hora que ela estava no supermercado. E aí viram esse carro voltando. Ele faz 1 hora em um banco, ele entra no banco para sacar o dinheiro. Aí depois bate o horário que ele vai na casa de Kelsey. E depois ele é visto no Walmart já com a bebê. E ele tinha falado realmente que estava com a bebê no Walmart, que Kelsey tinha entregado. E depois disso ele disse que foi para a casa da família passar o dia de ação de graças. Só que outra testemunha muito importante foi o irmão dele que é policial. E disse que ele chegou muito mais tarde do que ele forneceu para a polícia, né, o horário. Ele disse que no dia de ação de graças achou muito estranho, ele estava se comportando diferente, só que o que ele mais achou estranho em Patrick é que ele deixou o carro muito longe da casa onde estava acontecendo a confraternização. Ele não precisava, porque tinha vaga perto, só que não, ele deixou o carro bem longe. Por quê, né, gente? Porque ele tinha um corpo dentro do carro. E também ele entrou em contato com esse irmão no dia 4 de dezembro, que foi no dia, né, que a polícia pegou o celular dele. Só que antes disso, ele entrou em contato com o irmão desesperado, ele precisava saber como que ele apagava as coisas do celular para que nunca fossem rastreadas. No dia 25, quando fez toda a limpeza na casa de Kelsey, Crystal sai da casa dela e ainda vai num drive-thru para comprar comida, né? Depois de tudo, ela precisava comer e beber, estava cansada. E aí ela se encontrou com Patrick em um posto de gasolina, que foi no posto onde viram que ele comprou vários e vários galões de gasolina realmente para botar fogo nos restos mortais. Tudo isso foi rastreado pelas câmeras. E, gente, para completar, quando ficou na cela, na prisão, ele dividiu a cela com outro cara. Esse cara não quis nada em troca, tá? Não quis benefício nenhum. Porém, ele disse que encontrou um papel que Patrick escreveu uma lista das pessoas que ele queria eliminar como testemunha. Estavam pessoas da família de Kelsey, estava a própria Crystal, o marido da Crystal, o Chad. Então, isso também foi usado como prova. E no dia 18 de novembro, ele foi considerado culpado por ter tirado a vida dela. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional. E, além disso, foi sentenciado a mais 156 anos de prisão. Então, se acontecer alguma coisa que, sei lá, vão anular a pena de prisão perpétua, tudo bem. Ele ainda vai ter 156 anos para cumprir. Então, por isso que é importante essa pena em cima de outras penas. O que falaram é que o pai de Kelsey esteve todos os dias durante o tribunal e que ele chorava muito com tudo
que era exposto, né? Eles não tinham corpo para enterrar, gente. Que triste isso. Antes de terminar a história, só para esclarecer. Kelsey perdeu a vida dia 22 de novembro. Só que aquelas mensagens que estavam mandando em nome dela, através do celular dela, nos dias 24 e 25, quem enviaram aquelas mensagens foram Patrick e Crystal. E lembrem que Kelsey tinha uma arma também. Uma arma que, segundo Patrick, ele devolveu para ela. Só que essa arma nunca foi encontrada. E vamos agora para a pena que Crystal recebeu. Primeiro, ela tinha sido condenada a 3 anos de prisão. Só que depois foi anulado e ela recebeu a pena de 18 meses. Hoje, ela é uma mulher livre. É absurdo, né? Muito obrigada pela sua presença aqui. É uma história chocante que deixa a gente, né, com a sensação que a justiça não foi totalmente cumprida. Como o promotor disse, às vezes para a justiça acontecer, porque eles não conseguiriam fazer esse julgamento sem a presença dela, não conseguiriam colocar Patrick atrás das grades. Então eles tiveram que fazer um pacto com o diabo. É uma pena, né? Tudo bem, a justiça humana não aconteceu, a justiça divina, com certeza chega. Muito obrigada pela sua presença e até o próximo vídeo.